Evangelho, Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. Os fariseus questionam Jesus sobre o ato de colher espigas em dia de sábado, considerando essa ação como uma transgressão da lei. Jesus responde mostrando que, em situações de necessidade, a compreensão correta das leis e tradições é fundamental. A reflexão aqui é sobre o discernimento do que é realmente importante nas tradições e leis religiosas, para que não sejamos inflexíveis ou cegos diante de contextos específicos. Jesus enfatiza a misericórdia sobre o legalismo excessivo. Ele cita a passagem do Antigo Testamento que diz: Misericórdia eu quero, e não sacrifício, mostrando que atender às necessidades das pessoas e praticar a compaixão é mais valioso do que a simples adesão rígida a regras e rituais. A reflexão moral aqui é sobre a importância de agir com bondade e empatia em relação aos outros, superando a mentalidade de julgamento e rigidez. A atitude dos fariseus revela o perigo do abuso do poder religioso e da autoridade. Em vez de buscar entender o propósito da ação de Jesus e de seus discípulos, eles condenam de forma precipitada. A reflexão aqui é sobre a importância de líderes religiosos e espirituais agirem com humildade, discernimento e sabedoria, evitando cair no erro de impor julgamentos sem compreensão profunda das situações. Jesus enfatiza que o ser humano é mais importante do que as tradições religiosas. Ele declara-se como o Senhor do sábado, mostrando que a religião deve servir ao bem-estar humano e à busca da verdade, e não o contrário. A reflexão aqui é sobre a importância de não se perder no formalismo religioso, mas de priorizar a valorização da vida humana e a prática do amor e da compaixão. Na época de Jesus, o sábado era considerado uma instituição religiosa legítima, e ele próprio sempre respeitou e observou essa tradição, assim como outras práticas da religião judaica. No entanto, em algumas ocasiões, ele questionava a maneira como essas instituições eram interpretadas e aplicadas pelas pessoas. O cerne da questão para Jesus não era a validade das instituições religiosas em si, mas sim a maneira como alguns indivíduos as tornavam absolutas, negligenciando o que era mais relevante e esquecendo do valor humano. Jesus defendia que certas urgências e necessidades das pessoas deveriam ser priorizadas em relação à estrita observância da lei. Ele enfatizava que o bem-estar e a dignidade humanos estavam no centro de suas preocupações. As leis religiosas, em sua essência, foram criadas para favorecer e auxiliar as pessoas em suas vidas. Se uma lei não cumprisse esse propósito, Jesus questionava a sua validade. O verdadeiro culto a Deus, de acordo com Jesus, não se baseava apenas em rituais externos ou sacrifícios, mas em expressões concretas de misericórdia e compaixão. Ele citava as palavras do Antigo Testamento:
Quero misericórdia, e não sacrifício, enfatizando que o ato de oferecer ajuda e cuidado ao próximo é o que verdadeiramente agrada a Deus. Dessa forma, a obra de misericórdia, como dar de comer aos necessitados, representava a essência do ensinamento de Jesus. A prática da compaixão e da empatia para com o próximo é o que realmente fazia diferença em sua mensagem, acima de meras formalidades religiosas. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.